atualização do caso da Larissa Manoela. A defesa da atriz entrou com um novo recurso na segunda vara civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pedindo que a justiça vá além da anulação do contrato vitalício firmado pela atriz com a DEC Produções Artísticas, empresa criada e controlada por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias dos Santos. O objetivo do recurso é que o tribunal reconheça que a relação contratual imposta à artista, ainda na infância, também causou danos morais. A movimentação foi divulgada pelo colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo. No pedido, os advogados afirmam que a artista ficou submetida a um contrato com regras que, segundo eles, extrapolavam qualquer padrão razoável. Cláusulas inflexíveis, ausência de possibilidade de rompimento por parte dela e controle total dos pais sobre a continuidade do vínculo. A defesa argumenta que isso criou um ambiente de dependência e falta de autonomia. Só que, em contrapartida, a equipe da Larissa Manoela emitiu uma nota para a equipe do nosso colunista Lucas Pazin, onde disseram que, diferente do noticiado, a ação não tem relação com seus pais, mas apenas com a empresa. O Pazin vai detalhar mais essa nota para a gente já, mas antes eu queria relembrar o caso da atriz. Larissa disse que quando completou 18 anos, começou a questionar como o patrimônio da carreira dela era gerido pelos pais. Ela não tinha real noção de quanto ganhava ou para onde ia o dinheiro e recebia apenas uma mesada para seus gastos normais. Ela precisava pedir autorização para quase todas as despesas, passagens, coisas supérfluas, até para comprar bobagens tipo um milho na praia. Os pais de Larissa eram sócios de empresas ligadas à carreira dela, como para administrar os contratos, imagem, etc. Lari conta que foi informada de que tinha 33% em uma dessas empresas, mas que descobriu no contrato que sua real participação era de apenas 2%. Ela propôs dividir o patrimônio de modo mais justo, tipo 60% para ela e 40% para os pais, mas houveram divergências. Lucas Pazin, em que pé que está esse processo? Então, a gente teve aí umas informações trocadas aí, né, durante o dia. Essa primeira informação veio do colunista, do Anselmo. Depois eu vi que ele atualizou ali, porque eu acho que houve uma confusão ali na hora de interpretar esse processo, porque essa gravadora, que é a ação realmente que a Larissa Manoela moveu ali, né? Ela não tem exatamente uma relação com os pais. O que tem relação com os pais é que os pais foram os responsáveis por fazer esse contrato aí, né? Ela tinha só 11 anos quando esse contrato foi feito, então acabou tendo essa informação que a assessoria de imprensa depois se manifestou. Eu vi muita gente ali reclamando e falando sobre Larissa Manoela, mais uma vez contra os pais, e essa história divide muita gente, né? Porque tem algumas pessoas que, óbvio, defendem a Larissa Manoela e argumentam contra isso, mas com isso, mas tem algumas pessoas que acabam defendendo que ela tem que obedecer os pais, ainda tem esse tipo de comentário. Acho que por isso existiu essa preocupação da assessoria de imprensa em explicar o que se tratava esse processo, né? O que acontece é que a Larissa Manoela está tentando ainda se desvencilhar do trabalho que os pais fizeram, né? O agenciamento que os pais fizeram. Não é fácil você se livrar de um agenciamento. O Richard pode até falar mais pra gente aqui. Não é fácil você se livrar de um contrato. Alguns contratos demoram muitos anos e você tem que ficar cumprindo algumas coisas ali. Mas vale destacar que a Larissa Manoela tinha realmente só 11 anos. Agora que ela assumiu a vida dela e os processos dela e os trabalhos dela, ela está tentando ainda resolver isso. E não é fácil, né? Tem que ir para a justiça mesmo e provavelmente a gente vai ver algumas outras ações ali e talvez alguma delas até contra os pais mesmo, porque é mais do que os pais, são os empresários, né? São os ex-empresários. E a gente sabe que acaba tendo aí brigas entre o agenciado e o empresário aí sempre. Rick, como você avalia a carreira da Larissa desde o rompimento dela com os pais? Acho que a carreira dela evoluiu bastante. Ela conseguiu se firmar na Globo, se desvencilhou da imagem de atriz mirim do SBT. E só achei bem sabonetada esse posicionamento da assessoria de imprensa, de ela não estar processando os pais e sim a gravadora. Os únicos sócios da gravadora são os pais. Se a gravadora, por um acaso, não tiver mais bens, ela pode pedir desconsideração da personalidade jurídica. Quem responde automaticamente neste caso são os pais.
Ou seja, ela está processando, ainda que não diretamente, acho que está no seu direito, porque esse contrato foi assinado quando ela tinha apenas 11 anos. Ela diz que existem algumas cláusulas abusivas, mas, ao meu ver, é mais um processo, mais um capítulo dessa briga de família. E você, Richard, como você está avaliando essa situação toda e como você acha que a Lari está trabalhando a imagem dela nesses anos, né? Até porque passou por uma transição de ser uma atriz adolescente, agora já está em papéis mais adultos. Então, como você acha que ela está trabalhando a imagem dela? Então, gente, eu particularmente, toda vez que esse caso chega até mim, para mim é sempre chocante, porque eu tô do lado da Larissa Manoela, assim, eu vejo muito que os pais dela acabaram agindo de má fé com a própria filha, assim, com relação às cláusulas abusivas e etc. E eu acho que ela está conseguindo sair disso com maestria. Teve o pico, né, da questão que ela não tinha dinheiro para comprar milho na praia e tal, e que choveu de meme e recortes na internet. Mas eu acho que os passos que ela deu depois de vir à tona esse caso, eu acho que são passos bem estratégicos e sólidos. E realmente, assim, eu reforço novamente que para mim é muito chocante, principalmente pela proximidade que ela gerou em uma geração inteira, assim, que cresceu junto com ela e que eu acho que acaba se colocando no lugar dela e pensando, poxa vida, né? O quão triste deve ser tu ter que entrar com pedidos jurídicos, processos contra a gravadora que é, né, o pai e a mãe. Então, acho que ela tá dando passos legais pós isso, mas realmente é um fato muito chocante, assim, para mim, essa história. Eu queria saber de vocês, e aí vocês se manifestem como se preferirem aí a organização, porque a Larissa, nesses últimos anos, assim, a gente está vendo esse distanciamento dela com os pais desde que teve, assim, né, que essa história foi publicada pela primeira vez. E a gente, inclusive, viu, né, que ela fez alguns casamentos, eu não lembro agora quantos foram, mas que os pais não estavam presentes. Então, realmente, que parece que existe um rompimento que vai para além do jurídico, né? Vocês diriam que é uma espécie de uma mágoa, né, dela com os pais nessa situação? Eu acho que eu tenho mais local de fala, porque alguns devem saber, eu tive um problema familiar também. Minha genitora, quando descobriu que o meu negócio dava dinheiro, tentou me processar, alegando que eu a extorquia, que eu desviei dinheiro. Foi julgado, foi provado por A mais B que eu era inocente, mas hoje em dia eu não tenho mais nenhum contato. Tentou se reaproximar algumas vezes, tanto de mim quanto da minha noiva, a Michelle, que vocês já viram aqui nos comentários. E a gente nunca engoliu muito bem. Você tentou nos fazer tanto mal, tentou nos prejudicar, foi alvo de uma campanha difamatória muito pesada. Até hoje, quem não vai com a minha cara faz auê com isso. É uma situação muito delicada. Sabemos que tem o laço de sangue que nunca vai ser rompido. Mas é difícil dar um novo voto de confiança, é difícil querer se reaproximar, acreditar, não, vai ser diferente, foi esperado, tentei ferrar com sua vida, mas agora vai ser esperado. Eu entendo a Larissa em querer distância, porque eu também tenho essa posição no meu caso. É uma mágoa que não vai ser curada e que é difícil quando você explicar, não tenho mais nenhum contato porque aconteceu assim, assim, assado. Tem muita gente que não entende, justamente porque parece aquelas histórias que a gente só vê em filme hollywoodiano. Eu acho que a sensação que eu tive é que, né, por mais que existam N motivos contratuais que dificultem ou acelerem, tipo, mudar coisas em contrato, o que eu senti muito foi uma certa resistência dos pais da Larissa Manoela em não, a gente vai seguir assim, vai ser desse jeito, sempre foi assim e vai continuar. E eu acho que isso, para ela, deve ter realmente causado uma dor, assim, porque, gente, ela é a vitrine, né? Tipo, ela é a embalagem de tudo o que foi construído, assim. Ok, a parte da gestão é muito importante,
mas o produto em si é a Larissa Manoela. Então, eu acho que faltou da parte dos pais uma empatia com a própria filha e dou total razão, assim, por realmente, como o Rick falou, de ser só um vínculo sanguíneo, assim, porque, nossa, em mim me geraria uma mágoa bem profunda, assim, que eu realmente não sei se eu faria questão de estar junto comigo em momentos especiais, enfim. Mas também é uma coisa que só vivendo na pele para saber. Também não sei como que a Larissa geriu isso e como que os pais estão recebendo, né? Então, realmente é um assunto muito delicado, com muitas camadas. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa destacar aí, é que além da briga por dinheiro, né? Existiu uma briga dos pais em relação ao casamento, ao relacionamento da Larissa com o André. Né? Existiu um preconceito, inclusive religioso. Eu trouxe as mensagens na minha coluna na época que mostrava isso, né? Sobre um preconceito, inclusive uma intolerância religiosa aí com o André. Então, assim, é difícil você continuar uma boa relação dessa forma. A Larissa construiu também a família dela, ela se casou. Como é que essa família, como é que esses pais vão no casamento da Larissa depois de falar tudo que eles falaram do marido, né? Então, assim, é impossível a gente conseguir que essa ligação aí fique dessa forma, porque o André se sentiu ofendido, a família do André se sentiu ofendido, os pais do André se sentiram ofendidos, e, obviamente, a Larissa também se sentiu extremamente ofendida de ouvir os pais falando do marido. Então, eu acho que isso também é um motivo que afasta eles e que impossibilita qualquer reconciliação ou qualquer convivência deles juntos aí, né? Eu acho que foi muito bem colocado aí. Acho que todos os comentários foram muito bons agora, gente. Lembramos pontos muito importantes. Mas eu queria pedir para o Rick comentar, se ele quiser, mais um pouco sobre isso, porque no seu caso aconteceu já depois de adulto, imagino, né? Abrir uma empresa. No caso da Larissa, eu acho que consegue pesar um pouco mais porque ela era muito pequena. Né? Era uma criança. E foi dolorido pra mim. Tinha 21, eu tava com a Michaele há 1 ano. A Michaele também foi ofendida, perseguida, porque, no meu caso, a minha genitora queria que eu ficasse eternamente do lado dela. Aquela coisa de eu tive um filho pra cuidar de mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando surgiu a Michaele, começamos a viver juntos, ela é de outra religião, tem outro estilo de vida, surgiu o incômodo de, meu Deus, essa mulher tá desviando meu filho. Uma coisa parecida com o que aconteceu com a Larissa e com o André. E não é todo mundo que sabe lidar. Daí surgiu o modo autodestrutivo, de eu quero destruir esse relacionamento, se eu não vou conseguir por bem, eu vou conseguir no grito, na justiça, tentando ferrar com tudo que você tem. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Larissa. E não é que a gente deixe de ter um lugar no nosso coração para os nossos pais, longe disso. Eu continuo tendo, apesar de não ter nenhum contato, não falo com a minha mãe desde 2021, mas continua tendo lugar no meu coração, continua sendo minha mãe. Eu me preocupo se está viva, se está bem, mantenho distância pela questão de segurança. E a gente acaba aprendendo a preencher essas lacunas com outras pessoas, felizmente, muito boas, que acabam virando parte da nossa família. Tenho uma relação excelente com a minha sogra, que virou praticamente minha segunda mãe. Tenho alguns amigos que eu fiz ao decorrer desses 28 anos de vida, que eu considero praticamente como pais. Mas, logicamente, fica a lacuna, fica a mágoa. É uma coisa difícil de lidar que nem um bom psicanalista conseguiria arranjar uma explicação. É isso. E só um comentário, assim, que me pega muito é a questão religiosa, assim, que era para ser algo que deveria aproximar mais ainda, unir o bem de todo mundo e que muitas vezes acaba afastando, rejeitando aí em vários casos, né? Não só da Larissa Manoela e do Rick. Pois é, eu ia dizer que eu gosto muito da fala, assim, né, de família escolhida, né, que na vida a gente tem a família que é por quem a gente chegou aqui nessa terra, mas a gente também vai escolhendo pessoas para integrar a nossa família, né, que é o caso do Rick aí, de tantas pessoas, e da Larissa, né, que escolheu aí o André para dividir a vida com ela.
Mas é isso, vamos esperar mais desdobramentos desse caso, né? Mais repercussões, porque não vai terminar tão cedo, acho que esse processo, gente. O foco da conversa agora